Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui para falar sobre fechamento do mercado no dia anterior e tudo aquilo que pode movimentar o mercado no cenário político, econômico e corporativo. Então, se você quer começar o seu dia bem informado, não deixe de acompanhar diariamente, ao vivo ou posteriormente, porque você sabe que fica gravado aqui no nosso canal do YouTube. E se você quer receber todo esse material também em PDF antes das 7 horas da manhã, entre em um dos nossos grupos de WhatsApp que você ficará bem informado, recebe esse material aí diretamente no seu WhatsApp antes das 7 horas da manhã. Não tem o link ainda? Solicite para nós aqui no YouTube ou lá no @Franceschi Wagner no Instagram e com certeza nós já vamos te incluir no grupo de WhatsApp. Falando um pouquinho aí sobre o fechamento da sexta-feira, dia 19 de março de 2021, nós tivemos aí na sexta-feira uma movimentação atípica, com principalmente a Bolsa Brasileira descolando das demais bolsas. Mas vamos para um resumo. Tivemos aí uma semana, na verdade, bem volátil, né? Após a manutenção das taxas de juros lá nos Estados Unidos e a ampliação da taxa Selic aqui no Brasil para conter o avanço do dólar, que foi o principal intuito desse avanço da Selic. E, obviamente, esse aumento do dólar aumentou a inflação, então também a redução aí, conter o avanço do dólar, deve conter a inflação. Lembrando aí que pode haver uma nova rodada de aumentos daqui a 40 dias, mais ou menos, que é quando tem uma nova reunião do Copom. Aguardamos aí para a decisão e para a ata do Copom que teremos na próxima quarta-feira, depois de amanhã. A princípio, o índice Bovespa, como eu já falei, conseguiu se descolar das bolsas internacionais e fechou a semana no positivo, principalmente aí pela alta durante o pregão ali do preço de petróleo, o que fez com que empresas como a Petrobras crescessem bastante, e o peso de Petrobras dentro do índice Ibovespa refletiu bastante aí, tendo uma alta acima do esperado. Fora do país, quando olhamos para as bolsas mundiais, elas sofreram bastante por conta de um novo aumento no preço dos títulos norte-americanos, as treasuries ali para 10 anos, e fecharam aí acima de 1,7% ao ano na sexta-feira e acabou aí afetando as principais bolsas do mundo. Falando em dólar e euro, eles fecharam em queda, principalmente com as definições ali sobre as taxas de juros nos Estados Unidos e aumento da Selic no Brasil, que deve continuar aí trazendo uma regulação maior, principalmente ao dólar, trazendo investidores estrangeiros para o país. Ainda assim, o Brasil e o mundo se preocupam bastante por conta do aumento de casos de coronavírus e ampliação das medidas restritivas, que acaba afetando a retomada da economia. Na Europa, diversos países continuam ali com lockdown, ampliando algumas medidas de isolamento, inclusive, e aqui no Brasil diversos estados estão ampliando aí o toque de recolher e reportaram, infelizmente, uma redução drástica nos estoques de medicamento e oxigênio hospitalar, que são fundamentais aí em caso de intubação, internação de pessoas aí com Covid-19 nas UTIs. Olhando para a Europa, os investidores eles têm monitorado muito a questão da vacina da AstraZeneca, que teve a suspensão em alguns países, e a agência europeia, na quinta e sexta da semana passada, reforçou a questão da confiança da vacina, e que os casos ali de embolia pulmonar e principalmente coágulos não foram maiores do que nos anos anteriores, ou seja, não seria um problema específico da vacina e, portanto, aí dando credibilidade novamente à vacina da AstraZeneca, que deve ser retomado também lá na Europa. Conforme já era esperado por alguns especialistas, né, após a renúncia do Brandão, o André Brandão, que era o presidente do Banco do Brasil, o mercado não sentiu tanto essa saída, porque já havia uma precificação
pensando aí nessa saída do presidente do Banco do Brasil, então não gerou um desgaste tão grande para as ações do Banco do Brasil na sexta-feira, conforme nós falávamos logo cedo. Vamos olhar um pouquinho então para fechamento em números da sexta-feira. Nós tivemos ali no dia 19 uma alta do Ibovespa de 1,21%, fechando então a semana a 116.221 pontos. O dólar fechou a R$ 5,48, teve nova queda aí de 1,50%. Bolsa de tecnologia norte-americana, Nasdaq, fechou com alta de 0,76 a 13.215 pontos. E S&P 500 alta de 0,06, lateralizando basicamente, chegando aí a 3.913 pontos. E o índice Dow Jones teve uma queda de 0,71% a 32.627 pontos. Esse foi o fechamento na sexta-feira. Quando olhamos para a Europa, então, queda também no euro, como já havíamos falado, uma queda de 0,84%, chegando a R$ 6,56. Olhando para as bolsas europeias, que sofreram bastante aí por conta do desgaste em relação às treasuries nos Estados Unidos e principalmente aí por conta do aumento de casos de coronavírus. A Alemanha fechou com queda de 1,05 a 14.621 pontos. França com queda de 1,07 a 5.997 pontos. Reino Unido queda de 1,05 a 6.708 pontos. Olhando para a Ásia, também tivemos um dia de fechamento negativo na Ásia. A China fechou com queda de 2,56 a 13.606 pontos. E o Japão, uma queda de 1,41% a 29.792 pontos. Olhando para o cenário de cripto, na sexta-feira tivemos aí um fechamento com alta de 1,09% do Bitcoin e o Ethereum com alta de 2,31%. Recuperação um pouco maior, como eu falei, do petróleo futuro. O Brent fechou aí a $64,55 e o WTI fechou aí a $61,46. Lembrando que no dia anterior ambos haviam tido forte queda, inclusive o WTI perdendo aí os $60 e chegando aí na maior baixa desde setembro do ano passado. O índice do medo, que é o índice S&P 500 VIX, popularmente conhecido como índice do medo, mesmo assim teve uma queda de 2,92% ali a 20,95 pontos. O índice S&P 500, como a gente sempre fala aqui, é considerado o índice do medo porque ele mede a volatilidade das ações norte-americanas. Essa volatilidade, com toda certeza, traz maior risco e automaticamente o risco reflete o medo. Então, quanto mais alta essa pontuação, maior o risco, maior o medo dos investidores e quanto menor, maior a possibilidade de novos investimentos em renda variável. Olhando para os metais futuros, na sexta-feira o ouro fechou aí a 1.743,90 de dólar a onça, alumínio futuro a 2.276,25 de dólar e o ferro refinado fechou aí a $168 redondinho na sexta-feira. Olhando aí para as principais altas da sexta-feira, nós tivemos pão de açúcar subindo aí 13,24% a R$ 28,31. Lembrando que pão de açúcar sofreu forte queda ali após a cisão com o Atacadão, né, que acabou abrindo a IPO também. O Atacadão aí vem crescendo muito forte, tendo altas bem expressivas. E Pão de Açúcar agora teve essa forte alta por uma possível negociação com algumas empresas internacionais também. Sula 11, empresa do setor financeiro, nova alta de 8,71%, chegando aí a R$ 39,55. Surpreende também CVC Brasil com alta de 6,85% na sexta-feira, fechando a R$ 18,55. Prio 3, subindo aí após alta do petróleo, chegou a R$ 93,93, alta de 6,49%.
IBR Malls, que é voltado à área de shopping centers e empreendimentos, alta de 6,09%, fechando aí a R$ 9,57. Entre as principais baixas de sexta-feira do índice Ibovespa, nós temos Companhia Siderúrgica Nacional, que caiu 3,86%, fechando a R$ 35,61. Suzano Brasil, fechando a R$ 74,00, queda de 1,72%. Elet 3, queda de 1,71% a R$ 33,22. Klabin 11, 1,56% de queda a R$ 28,25. E Vale 3, que fechou aí a R$ 94,78, uma queda de 1,43% na sexta-feira. Olhando aí para a agenda brasileira, hoje, como acontece todas as segundas-feiras, nós temos relatório Focus, deve trazer uma perspectiva dos principais especialistas das instituições financeiras voltado aí para cenário futuro, como é que fecharemos o ano com relação a Selic, PIB, moeda e inflação. Com certeza devemos ter alguma mudança, principalmente aí por conta de todo o cenário ocorrido aí na última semana, manutenção das taxas nos Estados Unidos e ampliação de 0,75 pontos percentuais da taxa Selic aqui no Brasil. Importante também ficar de olho essa semana que na quarta-feira nós temos divulgação da ata do Copom, informando aí provavelmente o viés para as próximas reuniões. Olhando para a agenda internacional, hoje nós temos divulgação das vendas de casas usadas nos Estados Unidos, visto que também é um indicador extremamente importante no país, e relatório mensal do Banco Central da Alemanha, que também deve trazer números aí em relação à política monetária, econômica e cenário macro, com tudo aquilo que o Banco Central alemão deve trazer aí para as próximas semanas. Falando um pouquinho de política, o presidente Jair Bolsonaro negou a possibilidade de decretar estado de sítio, né? Após aí algumas entrevistas na semana passada, ele criticou muito os governadores que estavam aí aumentando as medidas restritivas em seus respectivos estados e disse que o único que poderia aí decretar um estado de sítio era ele como chefe da nação. Então ele foi cobrado aí pelo ministro do STF, o Fux, e disse que não tem qualquer interesse em decretar estado de sítio. Governadores aí têm reclamado bastante da dificuldade em relacionar-se, em tratar com diversos prefeitos e com a federação, sendo bem específico o presidente Jair Bolsonaro, em relação à pandemia. Os estados estão aí utilizando de diversas medidas restritivas para reduzir o avanço dos casos de coronavírus e diversos prefeitos aí têm ido contra as medidas dos governadores e eles reclamam também da dificuldade aí na negociação com o presidente Jair Bolsonaro. Temos aí, por exemplo, alguns casos como o Rio de Janeiro, que pretende aí um feriado seguido de 10 dias, antecipando alguns feriados. Temos no estado de São Paulo uma nova ideia também de antecipar feriados aí para ter alguns dias que a população não saia para trabalhar e tentar reduzir o número de casos que infelizmente aí tem aumentado e o número de mortes ultrapassa a média de 2.400 mortes diárias por conta do coronavírus. O ministro do Exterior e diversos outros têm negociado aí uma tratativa para a compra de vacinas lá dos Estados Unidos. Lembrando que os Estados Unidos já têm um excedente de vacina, principalmente aí as produzidas pela AstraZeneca, e o governo norte-americano falou em emprestar vacinas para México e Canadá. Não foi falado em nada em relação ao Brasil, mas o Brasil tenta então nesse momento uma negociação para alcançar aí a compra dessas vacinas que são excedentes lá nos Estados Unidos. Cresce aqui no Brasil, falando em pandemia também, o número de pedidos de CPI da pandemia. Lembrando aí, já havia uma investigação muito grande em relação a algumas atitudes do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e alguns parlamentares já tinham ido direto até o Supremo e aumenta agora a negociação
partidos de oposição e dos partidos menores, pedindo uma CPI da pandemia para tratar aí a forma que o Ministério da Saúde e o governo federal têm levado a discussão da pandemia no Brasil. O Senado propôs aí no final de semana e pode levar à votação um refis para empresas afetadas pela crise, no intuito aí de realmente reduzir essa questão ali do endividamento, e principalmente as empresas que tiveram queda no faturamento sofreram bastante aí no último ano e estão sofrendo até o presente momento. Ainda falando em política, o presidente da Câmara e do Senado estão tentando traçar estratégias para reduzir, ou melhor, para evitar o aumento no auxílio emergencial, no Corona Voucher, inicialmente de 170 até 375 reais, já por um prazo pré-estipulado. Deve começar o pagamento já nesse mês de março, mas alguns partidos de oposição querem aumentar o valor e o prazo do auxílio emergencial. E aí, tanto o presidente da Câmara quanto do Senado estão correndo para evitar esse tipo de aumento, o que impactaria diretamente aí no risco fiscal do país. Falando um pouquinho aí de economia, o ministro Paulo Guedes, ele afirmou que a melhor medida econômica para o país nesse momento é a vacinação em massa. Então aí, diferente do que muitas vezes o presidente Jair Bolsonaro disse, agora o ministro Paulo Guedes enfatizando novamente, assim como já fez o presidente do Banco Central, de que para o Brasil retomar o crescimento, a melhor medida econômica é a vacinação e automaticamente a imunização da população. Um estudo aponta que o Brasil vai ter um crescimento abaixo da média da América Latina até 2023. Diferente do que pode parecer essa manchete, os especialistas dizem que esse crescimento abaixo da média diz respeito pelo fato de o Brasil ter passado mais tranquilamente pela pandemia, não teve uma queda tão grande de crescimento em relação a outros países, e automaticamente, após essa queda muito forte, 2021, 22 e 23, esses outros países tendem a ter um percentual de crescimento um pouco maior do que o Brasil. Então o Brasil nesse momento aí terá um crescimento abaixo da média. Petrobras, finalmente, esperamos que reflita isso na ponta, né, na bomba especificamente. Petrobras anunciou aí uma redução de 5%, para ser preciso 4,95% no preço de combustíveis nas refinarias. A mudança aconteceu no sábado e a queda foi de 4,95% na gasolina. Não houve nenhuma mudança em relação ao diesel. O Brasil, como eu já falei anteriormente, ele está negociando a compra das vacinas lá nos Estados Unidos. Até o presente momento, informações dizem que o Brasil não fez nenhum contato específico e não há nenhuma negociação em relação a essa compra. Voltamos a falar aí, falamos já no ano passado, do vazamento de dados aí de mais de 220 milhões de CPF e mais de 40 milhões de CNPJ, aonde vazou aí dados como cópia de documento, até mesmo a declaração de imposto de renda de alguns desses CPFs. A princípio não se sabe ainda de onde foi o vazamento, mas um dos hackers foi preso. A grande preocupação é que parece que mesmo com a prisão dele, é impossível você conter essa disseminação, a venda dos dados aí que aconteciam já na internet, e agora esses dados vazados, eles estão sendo negociados também na Deep Web, o que acaba infelizmente trazendo um maior risco aí para o cidadão de fraudes em relação aos seus dados bancários e dados pessoais. Então vale a pena ficar de olho também, e isso pode impactar no médio e longo prazo o cenário brasileiro. Falando um pouquinho de mercado corporativo, os conselheiros do Banco do Brasil, principalmente os conselheiros externos, né, aqueles que não são indicados pela própria gestão, pelo governo, não gostaram da indicação do novo presidente. Então isso deve automaticamente aí ter algum tipo de influência na precificação desses ativos durante essa semana. A Embraer, que vem crescendo bastante aí depois da crise que passou ali com as demais empresas no ano de 2020, e agora o presidente da Embraer disse que a ideia
da Embraer é ser maior do que era antes da crise em no máximo 3 anos. Ele afirmou que a ideia é agora o crescimento após ter feito a lição de casa, arrumado a casa e agora tem espaço para crescimento aí nos próximos anos. Lembrando que aqui nós não fazemos recomendação de compra, somente trazemos algumas notícias. Vale e Petro, Vale e Petrobras, foram excluídas de diversos fundos internacionais por questões ambientais. A crítica vem aí por conta do que acontece no Brasil. Existem aí diversas questões ambientais que precisam ser melhoradas pelo Brasil e também pelas empresas. Lembrando que nós já falamos também aqui no nosso Morning Call, se você nos acompanha há mais tempo, você lembra que Vale e Petrobras estão mexendo em seus estatutos e mudando algumas políticas para se adequarem ao selo ESG, que é de governança, sustentabilidade e as questões ambientais. Óbvio que esse é um processo que demora mais, principalmente quando nós falamos de Vale, onde já houve aí 2 catástrofes ambientais em Brumadinho, e agora me fugiu o nome da outra cidade, mas as 2 barragens aí que tiveram vazamento de dejetos, e automaticamente essas mudanças aí tendem a ter uma melhora no médio e longo prazo, mas no curto prazo esses fundos aí acabaram excluindo as empresas por conta das questões ambientais brasileiras e da própria instituição. O crescimento na demanda por crédito foi de mais de 20% em fevereiro de 2021 e é um sinal de que o caixa das empresas começa a esvaziar. Por um lado, aí, há um crescimento automático das ações de instituições financeiras, mas há um risco maior por conta aí dessa demanda maior de crédito, onde ocorre um risco maior de inadimplência também dessas instituições financeiras. Falando aí sobre divulgação de resultados do 4º trimestre de 2020, nós temos hoje aí divulgação dos resultados de Alupar, Springs, Track and Field e Lojas Marisa. Bastante coisa que movimenta o mercado no dia de hoje. Vamos dar uma olhadinha aí em relação aos índices futuros. Nesse momento aí, 5 horas da manhã, com o fechamento, nós tivemos ali às 5h30, China tendo 1,14% de alta, fechando aí a 13.760 pontos. Olhando ainda lá para a Ásia, diferentemente do que aconteceu na China, a bolsa japonesa caindo mais de 2%. E olhando para os demais índices de mercado, nós temos aí Dow Jones nesse momento 6,14 caindo 0,70, S&P 500 caindo 0,45 e Nasdaq tendo uma leve alta aí na casa de 0,30, quase 0,40. Olhando também para as bolsas europeias, na Alemanha, lateralização, o DAX nesse momento aí caindo 0,06%, na França uma queda acima de 0,5% e no Reino Unido também 0,5% de queda nesse momento. Os títulos, as treasuries para 10 anos nos Estados Unidos tiveram uma queda, mas ainda se encontram nessa manhã a uma alta de 1,68% de remuneração ao ano, o que automaticamente impacta todas as ações mundiais. Infelizmente, devemos ter um dia com uma oscilação um pouquinho maior, com o Brasil provavelmente aí seguindo as bolsas mundiais e tendo um risco de queda bem maior por conta das atividades econômicas e também tudo que acontece lá fora. Muito obrigado por mais um dia ter a companhia de vocês. Bom dia para todos aí que nos acompanham ao vivo. E você que não pode nos acompanhar ao vivo, aproveite diariamente, nós temos o Morning Call. Solicite o link para um dos nossos grupos de WhatsApp e aí você tem acesso a todo esse material resumido também em PDF direto no seu WhatsApp. Não deixa de se inscrever no canal, deixa seu like, compartilhe esse material com outras pessoas para que esse material chegue a cada vez mais pessoas. Um bom dia, uma boa segunda-feira, bons negócios, tchau, tchau.